Olá, boa noite. Estou na página 107 da leitura comentada das Cartas de Cristo. Cabras e ovelhas. Que separação é essa, né? O que vai distinguir de fato, espiritualmente, na prática da vida? O que é essa separação? O que Cristo está dizendo? A ignorância, a responsabilidade, do egoísmo ao plural. A percepção do outro como a si mesmo. Vamos ver o que é essa separação que ele está trazendo para a gente, que gradualmente, imperceptivelmente está acontecendo e vai te colocando num rumo diferente. Eu gosto muito da abertura de The Chosen, onde um cardume de peixe está indo para uma direção e o mestre, né, um desses peixes retorna e começa a trazer gradualmente mais 12 peixes numa direção contrária desse cardume. Quem são? Por que são? Vejam, essas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente, nunca reclamam o terreno que não é seu, deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante? Escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Ao longo de tanto tempo de leitura que eu tenho das cartas e outras pessoas que a gente esbarra pelo caminho, eu tenho tentando definir o que é esse conhecimento, o que é esse livro, e eu já o etiquetei de diversos nomes. Já etiquetei de Manual da Vida, já etiquetei de livro de cabeceira, já etiquetei do maior conhecimento que a humanidade já recebeu até hoje. Mas hoje eu vejo que é um manual que ele vem se alterando à medida que você vai vivendo essa caminhada. É como se um intelectual, uma pessoa de conhecimento livresco, lhe dissesse o que é um furacão. Nível 1, 2, 3, 4 e 5. Essas etiquetas, né, que a ciência dá para esses eventos naturais, para a magnitude deles. Eles têm uma escala, né? Mas você saber intelectualmente esses níveis não fazem com que você conheça melhor a magnitude desses furacões, desses eventos naturais. Mas quando você participa, quando você os vivencia, quando você está no olho desse furacão, a tua percepção muda. E aquele conceito livresco, meramente superficial, não é mais necessário. Talvez você ria dele, vislumbres do que isso significa, mas não pode ser comparado à sua experiência. E hoje eu vejo as cartas dessa maneira.
Quando você vivencia esse conhecimento, ele deixa de ser livresco, ele deixa de ser um vislumbre e ele é a própria prova. E aí você confia nesse conhecimento e vai galgando, vai caminhando gradualmente e sempre vai ampliando essa tua percepção. Aqui, nesse parágrafo, no meu entendimento, ele está falando da consciência, do que é uma consciência pacífica. E aqui eu não me refiro a uma consciência no sentido comportamental. Não tente ser bom, você não vai conseguir. Seu ego não vai permitir. Mas eu desejo ardentemente, e esse é o meu caminhar, porque eu não me reconheço como totalmente consciente, mas eu estou no caminho de tornar-me, de perceber-me, porque essencialmente eu sou consciência. E eu tenho vislumbres dessa consciência, vislumbres do que é isso que eu estou falando aqui. Na vida, experimentando esses níveis desse furacão que eu mencionei para você. E uma vez que você se tornar consciente, e isso vai acontecer gradualmente, você vai ter vislumbres do que é um amor incondicional, do que é bondade, do que é tudo isso que o ego tenta parecer bom mais do que ser bom, como Cristo menciona nas cartas, e hoje eu entendo isso. Grande parte da nossa bondade ela é comportamental. Eu não estou dizendo que isso está certo, que isso está errado, nada disso. Eu estou te falando que quando você se tornar consciente, isso é intrínseco à sua consciência, é inerente à sua consciência. Isso faz parte do poder criativo da tua consciência, plural, sempre olhando para o outro como a si mesmo. Não há mais distinção. Até que isso aconteça integralmente, nós temos vislumbres, nós percebemos o outro, mas comportamentalmente ainda somos muito egoístas, muito individualistas. E você precisa de um pastor, você precisa de um mestre que vai te guiar para esse caminho. Cristo é o meu único mestre declarado. É a única consciência que me fez despertar, que me tirou dessa escuridão egóica, e aqui eu não me coloco como transcendido esse meu egoísmo, eu o vejo, mas agora eu rivalizo com ele, agora eu percebo, agora eu enxergo que eu ainda não sou. Por que não sejam atacadas por cães e ladrões? Você vai estar sempre protegido nessa caminhada, porque agora você reconhece o teu mestre, reconhece o fundamento daquilo que você está vivenciando, daquele conhecimento que você está aprofundando. E você sabe que quando você se coloca nesse caminho, você está protegido. É difícil falar isso de um ponto de vista intelectual, porque parece muito contraditório, né, perante o momento e perante a vida, que o medo ao mesmo tempo que o medo nos afugenta, ele nos defende, e você vai deixando gradualmente de sentir esse medo de uma doença, medo de não conseguir o suficiente para amanhã, medo de não conseguir trabalho, medo. O que é esse medo? Cristo nos ensina que por detrás desse impulso do ego é medo. Cristo nos ensina que por detrás de todo crime é o ego, com medo. É o medo que nos inclina, é o medo que nos motiva, é o medo
que nos faz buscar mais do que necessitamos? É o medo. Eu não estou querendo aqui provar isso para você, mas apenas perceba como o medo rege a nossa vida em sociedade, individualmente, psicologicamente, emocionalmente. Você sente medo? Se você aprofundar nesse conhecimento, começar a vivenciá-lo, começar a fazer suas meditações diárias, você vai vendo em algum ponto dessa caminhada, muito gradualmente, que esse medo vai se dissipando. É disso que eu estou falando. Agora olhem as cabras, como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis ou perigosos, devoram as sarças e a folhagem das árvores. Elas são espolhadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas, a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Aqui ele coloca essa irresponsabilidade dessa consciência, essa consciência reativa, essa consciência que acha que o mundo é arbitrário e que nada acontece, e mesmo que acontecer, usamos, né? Porque já me coloco como tal, já passei nesse momento de ser uma cabra ignorante, e a gente acha que conosco nunca vai acontecer, né? Porque realmente somos ingênuos dessa inexorável, dessa imponderável lei de causa e efeito do nosso universo, do nosso mundo existencial, material, como conhecemos. Então, há certas leis que são aplicáveis e imutáveis. E, infelizmente, a gente só reconhece na dor. As cartas vêm para encurtar esse nosso caminho. O sofrimento faz parte do processo, mas ele não precisa acontecer. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas, em geral, as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir e assim continuei. Veja, Jesus lá na persona dele, né, Cristo na persona de Jesus, ele trabalhava com o que ele tinha, né, ele dava discursos improvisados, ensinamentos, e usava as coisas que estavam ali, o cenário que estava ali, né, mas a mensagem por detrás dessa analogia, dessa metáfora, ela remete a essa divisão, a esse comportamento responsável, horizontal, plural, e esse comportamento equivocado, individualista, egoísta e vertical. É o eu, é sempre esse pequeno eu que está defendendo, que está buscando sempre se satisfazer, né? Em desejos, em cobiças, naquilo que vai trazer conforto, que vai trazer felicidade, que vai trazer alegria, supostamente. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como vivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim, também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Aí ele questionando, né? Esse comportamento reativo, né? Rebelde, ou esse comportamento amigável, pacífico. Houve um forte clamor na multidão. Não, seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas, ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas, em casa à noite, para ser ordenhadas? De novo, a multidão ria e respondia de maneiras distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é
com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do Pai se são ovelhas e não são protegidos se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente deixando atrás de si um rastro de destruição. Veja, por que essa consciência é egoísta? Por que ela causa um mal a si mesma? Porque ela é ignorante, porque ela é ingênua, porque ela ainda está experienciando e age em causa própria. Todos nós temos um ego e esse é o papel dele. Mas uma vez que o conhecimento chega, você vai se tornando consciente, porque agora você tem o conhecimento, como funciona e por que funciona e a maneira que funciona. E então você começa a perceber a si mesmo. Uma exemplificação clara disso é quando você começa a perceber que há uma dualidade intrínseca no teu ser. Algo que você percebe um ser e algo que te inclina a pensar e sentir e agir em causa própria. Essa rivalização, ela se dá num ponto da caminhada e ao mesmo tempo que ela é libertadora, ela é assustadora, porque você começa a perceber que há dois em você. E essas rivalizações, elas vão vindo de tempo em tempo, às vezes mais vorazes, às vezes menos vorazes, às vezes acontece um tempo de tranquilidade, um espaçamento, uma lacuna, e depois retorna, muito mais feroz, muito mais voraz essas rivalizações, mas Cristo nos ensina que é uma parte da caminhada, e tem que existir, e deve existir, porque o seu ego, ele precisa sutilmente dar espaço a essa voz interior, que é o teu eu maior, que é a tua consciência, que é essencialmente o nosso próprio ser. Enquanto a gente fica nesses desejos, nessas inclinações, nesses impulsos do ego, espiritualmente falando, é como se nós estivéssemos dando voltas sem sair do lugar. Por que isso acontece? Porque não há o crescimento do ser, não há a expressão desse ser, não há o reconhecimento da identidade. Tem uma frase nas cartas que diz, onde não há reconhecimento da identidade, não há crescimento. Então, o teu crescimento essencial e espiritual e fundamental e eterno é o reconhecimento do teu ser. Todas as experiências contrárias a isso são exclusivamente e principalmente para te acordar. Digam-me, o Pai pode proteger aqueles que são cabras? Veja, a proteção, ela é para todos. Mas quem de nós permite ser protegido? Uma vez que não tem o silêncio absoluto necessário para ouvir o Pai. E esse ouvir é metafórico, né? Porque ele se dá de inúmeras maneiras, de diversas maneiras. Mas você tem que estar no furacão para ver o que eu estou dizendo. Senão são só palavras falando do furacão, mas nunca experimentou. Vocês dirão então que o Pai está zangado com as cabras e não as protegerá? Ou dirão que, assim como o pastor cuida das suas ovelhas e cuidaria das cabras, se elas permitissem? O Pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento natural das cabras. É como dois filhos, né? Um responsável, um pacífico e um rebelde, individualista,
teimoso que não ouve o pai. Ora, o pai ama os dois igualmente. Mas como agir com o rebelde? Como agir com aquele que é inapto a ouvir? Esse é o grande problema. É provável que um filho siga num caminho e o outro precise ir para outro caminho mais difícil, mais pedregoso, com mais dor. Mas para quê? Para que ele acorde. Porque inevitavelmente em algum ponto da caminhada ele vai ter que inverter essa direção. E a vida sempre convence. Talvez não o pai, mas a vida convence. E a vida também é pai, também é mãe, também é vida. E ela tem uma maneira singular de nos convencer. Essa analogia ainda vai por mais algum tempo, então eu prefiro parar na página 108 e continuá-la, talvez dê 2 ou 3 vídeos, mas é isso que eu queria compartilhar hoje com você. Obrigado.